Graças a Deus, queridos. Pode se sentar. Você pode abrir sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Oi. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Acende essa luz para mim do meio aí, por favor. Está muito escuro. Aí. Consegui enxergar o rosto dos irmãos. Irmãos, enquanto você está abrindo aí, eu quero relembrar algo para você. Rapidinho. Esse domingo, nós iniciamos um novo culto. Na verdade, é o mesmo culto, os mesmos louvores, a mesma palavra, inclusive. Os ministérios todos estão trabalhando às 9 da manhã. Hoje nós já tivemos o primeiro culto às 9 da manhã. Foi uma bênção, muito gostoso nós podermos nos reunir logo pela manhã para adorar o Senhor. Eu quero incentivar você que pode, que consegue acordar de manhãzinha, né, e vir para a igreja. Por quê? Porque nós estamos percebendo, e graças a Deus por isso, que os irmãos estão voltando, estão tendo segurança de voltar aos cultos. E domingo passado, o nosso limite de lotação máxima, de acordo com o decreto municipal de 50%, já tinha chegado no limite, inclusive. Por isso, por causa desse cuidado, nós iniciamos então o culto das 9 no domingo, tá? Culto 9 horas da manhã. Então, se você pode, porque a gente consegue equilibrar melhor os dois cultos, com o número de pessoas tanto em um quanto no outro. Como eu disse, é o mesmo culto. Foram esses louvores que a Kezinha e o Ministério de Louvor ministraram hoje de manhã. O Ministério de Comunicação estava aqui, só não tivemos a transmissão. Foi a única coisa que não tivemos, foi a transmissão ao vivo. Porque, como era a mesma palavra, então nós preferimos deixar só uma transmissão. O Ministério Infantil estava e estará também no culto da manhã, das 9 da manhã, tá bom? Então fica aí para mim, para você, esse pedido, esse convite, para que, se você pode, no próximo domingo, esteja conosco às 9 da manhã. Nós até combinamos de preparar um cafezinho ali na entrada, para você pegar um copinho descartável, tomar para, né, dar aquela despertada, né, de manhã e estar aqui conosco. Foi uma bênção o culto hoje pela manhã. Então, vamos lá, vamos para a palavra que está em Marcos capítulo 4, versículo 35. Um texto muito conhecido, mas a palavra de Deus se renova. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e perguntaram uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Gente, nós, esse mês de setembro, falamos muito sobre emoções, falamos muito sobre fé, falamos muito sobre esperança diante desse mês, onde os olhos estão voltados para a questão do suicídio. E hoje, o último domingo do mês de setembro, nós vamos continuar nesse entendimento, para trazer esperança, primeiramente aos nossos corações, para que nós possamos compartilhar dessa palavra com esperança àqueles que estão sem ela. E a nossa esperança, nós sabemos que vem
do alto, vem de Deus. Nossa esperança é Cristo. Então, aqui nós vemos o texto começando com uma expressão, que é naquele dia. Quando eu comecei a ler esse texto, eu falei, que dia foi esse? Porque o versículo 35 está dentro do capítulo 4, e o capítulo 4 ele começa com vários ensinamentos. Não simplesmente começou o dia e eles foram. Poderia ser, mas naquele dia não foi assim. Naquele dia eles Jesus tirou um tempo para ensinar os seus discípulos, os seus futuros apóstolos. Naquele dia, Jesus sobe no barco, ali no Mar da Galileia, de frente para o Mar da Galileia, de costas para o Mar da Galileia, de frente para os seus discípulos e os seus apóstolos, porque tinham várias pessoas que seguiam a Jesus. Mas ali na primeira fileira estava os seus futuros apóstolos. E Jesus começa a ensinar, Jesus começa a mostrar algumas coisas. E a primeira coisa que eles aprendem naquele dia é uma parábola que nós conhecemos também de cor e salteado, que é a parábola do semeador. E aí Jesus começa a falar com eles sobre a parábola do semeador. E aí nós sabemos que a parábola do semeador, ora a semente cai num solo rochoso, num solo cheio de espinhos, mas por fim a palavra encontra um solo fértil. E esse solo fértil, Jesus querendo já profetizar sobre a vida dos seus discípulos, que esse solo fértil seria o coração deles, onde a palavra de Deus seria semeada e alcançaria as nações, alcançariam outras vidas. Então eles aprenderam sobre isso. Eles aprenderam que o reino de Deus, como era o reino de Deus, e aprenderam quem eles eram, como eles funcionariam dentro desse reino. Então Jesus, naquele dia, ele explana várias parábolas, e a do semeador é essa, que eles estariam recebendo a palavra nos seus corações e que eles seriam frutíferos através dessa palavra, assim como eu e você, amém? Glória a Deus. Naquele dia também, eles aprendem sobre uma outra parábola, que é a parábola da candeia. Gente, se a minha voz, se eu der umas enroladas aqui, é que eu estou com 2 borrachas no dente. Quem já usou o aparelho sabe como que é esse negócio. Então, vamos lá, me ajudem. A parábola da candeia, e eles aprenderam também sobre a parábola da candeia. Como assim? A candeia era um vasinho de barro, era uma lamparina que era colocada óleo dentro, tinha um pavio onde se colocava fogo e o óleo ia queimando e ia iluminando toda a casa. Jesus ensina para eles que eles não poderiam colocar aquela lamparina debaixo da mesa, debaixo dos móveis, mas que essa lamparina precisava ser abastecida todos os dias e precisava iluminar a casa. Jesus estava fazendo uma correlação com como eles seriam, como nós seríamos, luz para as nações, luz para as pessoas. Jesus estava profetizando, ensinando como eles seriam no reino de Deus, como os discípulos agiriam no reino de Deus. Eles não poderiam se esconder, mas eles deveriam se abastecer desse óleo que é o Espírito Santo e ser um instrumento para iluminar a vida de outras pessoas, amém? Assim também somos eu e você, assim também é a nossa vida. Naquele dia, também Jesus ensina para eles a parábola da semente. Parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Então, da semente em si. Jesus ensina que a semeadura ela deveria ser feita, mas a terra é que daria o crescimento para essa semente. Ou seja, queridos, quando Jesus está ensinando para eles, ei, discípulos, vocês semeiem, lancem a semente, mas não se preocupem, porque quem dá o crescimento é a terra, ou seja, quem dá o crescimento sou eu. Então os discípulos entendiam através dessa palavra, e nós também precisamos entender que nós precisamos sim semear, mas quem dá o crescimento é Deus. Dentro dessa parábola, vem a parábola também sobre semente, vem sobre o grãozinho, um grão de mostarda.
onde Jesus ensina para eles que assim como o grão de mostarda é pequenininho, mas quando ele é semeado, ele se torna uma grande planta, ele se torna uma grande hortaliça, talvez uma das maiores hortaliças ali na época. E essa hortaliça é esse sinal de plantar algo pequeno e crescer algo grande, e que se arrastaria, era um sinal também do reino de Deus na vida dos discípulos e nas nossas vidas. Ou seja, Jesus estava dizendo para eles: vocês, os 12, estão começando pequenininhos, só entre vocês, mas vocês, através de vocês, muitas vidas serão alcançadas. Ou seja, Jesus estava ensinando para eles: não despreze os pequenos começos. Não podemos, eu e você, desprezarmos os pequenos começos. Amém, igreja? Então, naquele dia, foi um dia maravilhoso. Pense você, eu fico me colocando no lugar dos discípulos. Naquele dia eles pararam, eles tiveram ali uma explanação de conhecimento direto da fonte que era Jesus. Eles tiveram naquele dia foi um dia de crescimento, naquele dia foi um dia de aprendizado, foi um dia onde eles iriam para casa assim, alimentados pela palavra, regozijantes, alegres. E eles não imaginavam o que estava por vir. E aí naquele dia, diz a palavra de Deus, Jesus diz para eles: passemos para a outra margem, ali no versículo 35. Ou seja, Jesus está dizendo para eles: vamos entrar no barco, nesse mar, que era um rio, um lago, um grande lago, e vamos para o outro lado. E eles, claro, animadíssimos com tudo que tinha acontecido, falou: só se for agora. Entraram todos no barco. E quem que entra nesse barco? Os discípulos mais próximos de Jesus, os 12. E desses 12, a maioria era pescador. Eles conheciam o mar da Galileia, que, como eu disse, era um grande lago de água doce. E aquele lago ele ficava a 200 metros abaixo do nível do mar, entre montanhas. Então vinha, o irmão Dino foi lá? Foi. Então vinha vento ali, vinha tempestade ali. Andou de barco. Ó, que chique. Um dia nós vamos lá. Aí, no mar da Galileia, então vinha tempestades ali direto. E creio eu que os discípulos, como pescadores que estavam acostumados a todo dia pescar, estavam acostumados com as tempestades que viriam ali. E pronto. A partir daquele dia, naquele momento, aquilo que eles tinham aprendido em conhecimento, eles colocariam algumas coisas em prática que Jesus ainda não os tinha ensinado. E eles mal sabiam o que estava por vir. Mal sabia eles que o encontro das frentes frias com o calor ia dar naquela tempestade tão forte que eles não tinham enfrentado ainda, a ponto deles pensarem que o barco ia afundar. Tempestades. Como vencer as tempestades da vida? É o que eu quero falar com você hoje. Como que nós podemos vencer diante desse texto e desse contexto todo que nós lemos aqui? Que exemplos nós podemos tirar disso para as nossas vidas? Irmãos, tempestade. Aqueles homens estavam acostumados com as tempestades. E nós, muitas vezes, estamos familiarizados com algumas coisas na nossa vida. Mas tem algumas coisas que nos surpreendem. Tem algumas coisas que são inevitáveis. Tem tempestades que são imprevisíveis. Talvez ali com o seu filho, com a sua esposa, com o seu marido, que você conhece esse mar. Você conhece esse ambiente onde você está. Mas aí, a tempestade que é imprevisível vem. Diante daquele cenário que você conhece. E aí, você vai perceber que não tem mais ferramenta para você usar. Por mais que você conhece a situação, conhece o ambiente, tem ferramentas que vão te faltar. Você vai olhar e falar: uai, e agora? O que farei eu? Aqueles discípulos, querido, eles poderiam ter enfrentado aquela tempestade como eles enfrentaram outras, porque era um lugar familiar para eles. Mas eles não esperavam uma tempestade como aquela.
Nós precisamos entender que as tempestades, elas são inevitáveis. As tempestades, elas são imprevisíveis. Mas as tempestades, elas são ensináveis. Toda tempestade vem na nossa vida com um propósito. E eu penso que o maior deles é o ensino. E nós vamos ver isso aqui no decorrer da palavra. Nós vemos também, queridos, que há tempestades que elas são malignas. Tempestades, opressões que vêm sobre a nossa vida. O diabo lança para tentar nos destruir, para tentar acabar com a nossa vida, com a nossa história. Tempestades malignas. Quem já não passou por uma dessas? Mas também existem tempestades que são naturais, que ia acontecer de qualquer jeito. Ia acontecer. São imprevisíveis, mas elas iriam acontecer. Mas também existem tempestades como essas, que são enviadas por Deus. E essas vão nos ensinar. Todas nos ensinam. Todas. Sejam as malignas, as naturais e as divinas. Elas vão nos ensinar alguma coisa. Elas vão nos ensinar algo. Mas independente de qual for, elas vão também nos forjar. Vão nos levar para um outro nível. Essas tempestades vão nos levar para um outro nível na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com o outro. É assim que acontece. Aí, a primeira coisa que acontece diante de uma tempestade é o questionamento. Olha no versículo 38. Os discípulos, Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E os discípulos o repreenderam, o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Não te importa que pereçamos? Foi o questionamento dos discípulos para Jesus. Quantas vezes na nossa vida uma tempestade vem, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: por que eu? Por que comigo? Por que essa situação, essa tempestade na minha vida? Deus, onde o Senhor está? Por que isso agora? Estava tudo tão bem, estava tudo tão perfeito, e agora vem essa tempestade arrebatadora. Onde estava o Senhor? O Senhor quer que eu pereça? O Senhor quer que eu morra? O Senhor quer que... O Senhor não está vendo a minha dor diante disso? O Senhor não está vendo as minhas lágrimas diante disso aqui? O Senhor não está vendo que a falta do dinheiro está me fazendo? O Senhor não está vendo que a falta daquela pessoa está me fazendo aqui? O que o Senhor quer fazer comigo? O Senhor não se importa comigo? Questionamentos diante das tempestades. Quantos de nós não fazemos como os discípulos? Aí vem uma pergunta para nós. Quando eu ando com Jesus, e muitas vezes nós erramos no nosso evangelismo, venha para Jesus e você será feliz para sempre. Jesus disse que nós teríamos tempestades. Teríamos aflições. Então, quando eu estou andando com Jesus, você espera uma viagem tranquila de barco, de contemplação? Se você espera, querido, nós precisamos despertar para isso, porque talvez você não espera, porque você sabe que vem, mas quando vem, você esperava que fosse. Então, tipo assim, eu sei que vem, talvez, quem sabe, espero que não venha. Mas aí quando vem a tempestade, a primeira coisa é um ponto de interrogação, um questionar a Deus por causa daquilo, um questionamento profundo até diante de quem é o Senhor, de quem é Deus. Muitos diante de uma tempestade até abandonam o Senhor, até abandonam a sua fé, esquecem de quem Ele era, preferem outro caminho, não querem viver e passar por aquela tempestade, entram numa crise profunda com o Senhor. Questionamentos geram isso. Questionamentos geram essa incredulidade, essa falta de fé na nossa vida. E aí nós questionamos ao Senhor. Olha só,
Jonas, ele passou por uma tempestade por causa da sua desobediência. Os discípulos passaram pela tempestade por causa da sua obediência. Jesus disse, vamos para o outro lado. Eles, vamos. Jesus disse para Jonas, vá para cá. E ele foi para lá. Espera aí, estão obedecendo ou desobedecendo? Eu vou passar por tempestade? Sim. Sim. As tempestades, elas vêm. As tempestades, elas acontecem. As tempestades, elas vêm sobre nós. E com certeza nós vamos ver aqui que é para nos ensinar algo. Tem um propósito. Tem um propósito, querido. Talvez na vida de cada um, de alguma forma, mas existe um propósito. Aí, nós vemos aqui que os discípulos passaram por essa experiência por conta da obediência e aprenderam. E também eles aprenderiam agora que é preciso confiar em Jesus durante as tempestades da vida. Talvez um dos maiores, mais um aprendizado dos grandes que eles receberam do Senhor, é que eles precisariam aprender a confiar no Senhor diante das tempestades da vida. Ei, eu digo para você, aprenda a começar em mim, aprendamos a confiar no Senhor diante das tempestades da vida. Quando as coisas não vão bem, confie no Senhor. Se vai bem, continue confiando. Se vai mais ou menos, continue confiando. Os discípulos, eles aprenderam ali naquele momento que Jesus estava dormindo. E talvez um dos maiores questionamentos deles era exatamente esse. Espera aí, Jesus a tempestade está acontecendo, mas Jesus está em silêncio. Talvez nessa tempestade que nós vivemos, o silêncio de Deus seja uma das maiores crises que as pessoas vivem. Experimentar o silêncio de Deus no meio da tempestade. Experimentar, talvez, esse sentimento de distanciamento que eu estou vendo de Deus. E aí te machuca, te aflige, te dá mais incerteza das coisas. E aí também existia ali um barulho muito grande da tempestade. A gente viu aqui esses dias, a gente estava fazendo a live de casais, e do nada começou a chover, estava um calorão, e aí veio a chuva, e aí veio raio, trovoada, caiu árvore, né? Então assim, quando está muito quente, vem a frente fria, esse encontro traz essas tempestades, e a gente fica, meu Deus, olha o raio, olha o trovão, ui meu Deus, eu tenho medo. Né? E você fica olhando para aquele clarão no céu, aquele barulho ensurdecedor dos trovões, dos raios, e aí você não consegue ver o Senhor nisso. Você fica olhando para as situações da sua vida, as circunstâncias que tudo está acontecendo, e você fala, não consigo, é só o cenário que eu consigo ver. Não consegue ver além disso, além da tempestade. E olha, eu quero falar algo para nós nessa noite. Talvez não é a circunstância, a tempestade fora que Jesus quer acalmar. E sim o sentimento, as suas emoções, a tempestade dentro. Que Ele quer dizer, acalma-te. Jesus, o maior psicólogo que já existiu, Ele quer acalmar os barulhos dentro de nós. Ele quer acalmar as tempestades dentro de nós. Ele quer acalmar esse ativismo louco dentro de nós. Ele quer acalmar esse desejo que nós temos de ser, de fazer, de aprovação. Ele quer acalmar a rejeição dentro de você. Ele quer acalmar a falta de fé. Ele quer acalmar tudo. Ele está dizendo para mim e para você, cala-te. Aquieta-te. Como vencer as tempestades da vida, meu irmão? E nós vimos que nós precisamos primeiro nos livrar dos questionamentos, silenciar a nossa voz. E precisamos ter fé e não medo. Olha o versículo 39 e 40. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. E ele disse aos seus discípulos,
porque sois tão tímidos ou medrosos? Ainda não tendes fé? Tão temerosos, diz ali. Porque sois tão medrosos, ainda não tendes fé? E por que eles não deveriam ter medo? Primeiro, que eu acho lindo, aqui na minha Bíblia Thompson, todas as palavras de Jesus vêm em vermelho. E a primeira, no versículo 35, a primeira palavra dele, de Jesus é: passemos para a outra margem. Espera aí. Eles sabiam, eles tinham uma palavra de Deus, de que eles iam sair do ponto A para o ponto B. Eles tinham essa palavra de Jesus liberada sobre a vida deles. Ei, você vai sair daqui e vai até lá. Ei, você tem uma promessa X que começa aqui e termina lá. Ei, eu tenho um ministério X para a sua vida. Ei, a sua família é assim, assim, assado. Ei, no seu chamado é esse e não sei o quê. Ei, e Deus vai prometendo, e tem promessas que são, que já estão na Bíblia para nós, promessas de uma vida futura, promessas de uma ressurreição, promessas de uma vida eterna. Jesus já disse isso para você? Você tem conhecimento disso, amém, igreja? Ou não? Então nós temos umas promessas que já estão aqui na Bíblia, na palavra para nós. E Jesus, naquele dia, Jesus disse para ele: ei, nós vamos sair daqui e vamos para lá. Ou seja, havia uma promessa. A promessa e a realidade são a mesma coisa. Se Jesus disse, vai cumprir. Se ele falou, é ponto final, quebrou o lápis, acabou. Por isso, nós, no momento da tempestade, precisamos nos lembrar das promessas do Senhor. Você tem promessa aí? Tem promessa de Deus na sua vida, irmão? Tem ou não tem? Se nós temos, nós precisamos lembrar. Precisamos colocar a nossa cachola para funcionar. Trazer à memória o que nos dá esperança. As promessas do Senhor nos dá esperança no meio da tempestade. E faz o medo se ficar no lugar dele. Era isso que os discípulos não fizeram e que precisariam ter feito. Porque Jesus disse para ele: nós vamos para o outro lado. Aconteça o que acontecer, pode vir a tempestade que vier, pode vir, o barco pode até virar, mas vocês vão sobreviver, nós vamos desvirar ele e a viagem vai continuar. Mas nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado, irmão. Do outro lado também. Nós vamos chegar. É promessa de Deus para as nossas vidas. As promessas de Deus são vivas, são reais. Mas a tempestade nos faz esquecê-las. Bateu o vento, levou junto as promessas na nossa mente. Aí é a hora de você fazer. Irmão, naquele dia, Jesus disse para ele: nós vamos passar do outro lado, não tenha medo. Sabe por que eles poderiam não ter medo também? Porque simplesmente, além da promessa de Jesus, a própria presença de Jesus estava no barco. A própria presença de Jesus está na sua vida ou não? O próprio Espírito Santo, a representação, Deus está em mim, está em você. Jesus estava presente no barco. Para que ter medo? Se Jesus está presente, para que ter medo? Se Jesus está na nossa vida, por que esse medo todo? Jesus estava no barco, Criador de todas as coisas. Você acha que aquele que criou a tempestade vai ser destruído por ela? Aquele que criou os céus, a terra, o mar, o lago, as montanhas, vai ser destruído por ela. Ele estava dentro do barco. Jesus está dentro do seu barco, irmão. Jesus está dentro da nossa vida. Ele acompanha o nosso caminho. Ele está sempre conosco. Independente se eu estou bom com Ele ou estou de malzinho, Belém com Ele. Independente disso, o Senhor é presente, o Senhor é contigo, o Senhor acompanha seu caminhar, o Senhor se importa com você, o Senhor continua sendo justo, o Senhor continua sendo amoroso, o Senhor continua te corrigindo também. Ele é Deus e Ele é onipresente e Ele está em todos os lugares, está aqui nesse lugar e está presente na sua vida, amém, igreja? Nós precisamos nos lembrar disso. Jesus estava e está no barco.
E ponto. Isso precisa encher o nosso coração. A presença de Jesus precisa encher o nosso ser, a ponto de eu dizer, oh meu Deus, está uma tribulação terrível, mas a sua presença é real comigo, sentindo ou não. Tem gente que é muito de sentir na pele, sentir um arrepio, Jesus está aqui. Não sentiu arrepio, Jesus não está. Não é isso, é pela fé. É pela fé, arrepiando ou não, Jesus está. Chorando ou não, Jesus está. Não importa, Jesus está. Se você um dia levantou sua mão, reconheceu a Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida, confessou que só Ele é o seu Deus, pronto, está aí com você. Irmão, por que não ter medo? Porque Jesus estava lá no barco e Ele estava dormindo, descansando. Como assim? Jesus, isso representa para mim e para você que nós não podemos ter medo, porque Jesus ensina para mim e para você a paz dele que excede todo entendimento. Talvez os discípulos foram ali na força do seu braço tentar acalmar aquela tempestade, sobe vela, desce vela, puxa a corda, repuxa a corda, desce a âncora, sobe a âncora, pega o remo para cá, para lá. Talvez eles tentaram na força do seu braço, falaram, não vamos acordar Jesus não. Jesus está dormindo, está cansado, pregou o dia inteiro, né? Deixa ele dormir, vamos tentar aqui, vamos tentando, ai meu Deus do céu, não está dando certo, ai, agora o barco vai virar, e agora, Jesus! E aí eles vão lá, acordam Jesus, mas Jesus está em paz, deitando, descansando, porque ele sabia que eles iam chegar do outro lado de qualquer forma. E aí isso mostra para nós que Deus está no controle, Ele não dorme, né? Ele está ali dormindo, mas é um sono consciente, Ele não descansa, Ele não dorme, Ele está sempre velando por nós. E aí Jesus, os discípulos, olham para aquele sono, e hoje de manhã eu lembrei disso, eles olham para aquele sono, falam, que dó de acordar, né? Não é assim quando a gente olha os nossos filhos. Hoje a Elisa estava dormindo à tarde. Falei, amor, vamos ter que ir lá acordar ela, porque senão à noite ela não dorme. Aí você olha ela dormindo. Ô dó, gente. Acordar ela, tá tão gostoso. Aí você vai lá, amor, acorda. Aquele humor, né? Mas é tão ruim, mas quando você olha um bebê dormindo, quando você olha alguém dormindo, você fala, ai, me deu até sono agora. Que gostoso, queria estar dormindo também. Ai, que delícia. É assim que Jesus estava, dormindo. Num travesseiro ainda, diz a palavra. Um travesseiro, numa almofada. Dormindo, descansando. Em meio à tempestade, meu irmão, Jesus nos ensina. Descanse. Durma. Tem gente aí procurando remédio. Não que seja errado, mas o nosso maior remédio é Cristo. A paz dele, tome essa paz. Pegue lá mais um pouquinho de paz diariamente. Se alimente dele, ele era o pão da vida. Nós precisamos nos alimentar de Jesus, porque essa paz que excede todo entendimento, ela é real. Esse sono do justo, ele é real e necessário para nós. Nós não podemos temer, porque a paz de Jesus está sempre conosco. Pode estar uma tribulação da bexiga, mas é muito interessante que mesmo assim, há uma convicção de paz muito forte na nossa vida. Há uma convicção, uma certeza de paz muito forte na nossa vida. É Jesus. Quem tem Jesus nesse nível. E era isso que Jesus queria fazer com os discípulos. Beleza, eles tinham conhecimento, mas Jesus queria levar eles a uma experiência de relacionamento, de fé, de certeza, de esperança. Por que não ter medo? Porque o poder de Jesus estava também sobre aquele barco. Além da sua presença, da sua paz, da sua promessa, aquele que fez o mar se acalmar, o poder de Jesus estava ali. Como eu disse, os discípulos tentavam no poder deles controlar aquele barco.
Até que chegou uma hora que não tinha como, eles gritam, eles clamam: Jesus, olha para nós aqui, não se importa que a gente pereça. E aí é onde eles vão até o Deus do impossível, porque até ali no possível eles estavam tentando. Quando eles viram que não dava mais conta, eles foram até o Deus do impossível. E aí nós aprendemos com isso que tem hora que a gente vai, tem hora que você vai na força do seu braço, mas tem hora que o impossível você não pode fazer, mas Jesus pode. O impossível você não consegue fazer, e que bom, porque é aí que a glória e o poder de Jesus se manifesta. É nesse momento onde eu sou fraco que Ele me faz forte, como eu disse semana passada. É nesse momento onde eu não posso, Ele pode. É nesse momento onde eu cheguei no limite, mas Ele vai além. É nesse momento onde o poder daquele que é todo poderoso, aquele que pode fazer todas as coisas, acontece e é liberado na nossa vida, irmão. Então, aquele momento onde você não pode, Jesus pode. Naquele momento onde você não dá conta, Jesus dá conta. Naquele momento onde você não tem controle sobre a tempestade, dentro e fora de você, Jesus fala o seguinte: aquieta-te, cala-te. É nesse momento que o Senhor se manifesta. Quando nós não damos mais conta, o poder de Deus se revela, se manifesta e é colocado sobre nós. Então nós não devemos ter medo, porque o poder de Jesus, como eu disse hoje de manhã, o poder dele é poderoso. É redundante, mas é verdade. O poder de Jesus é poderoso. A paz de Jesus é certa. A presença dele é real. E as promessas dele são verdade. Amém, igreja? Diante disso, não temerei mal algum, não serei abalado. Para encerrar, como vencer as tempestades da vida? Lá no versículo 41. Depois que tudo isso acontece, depois que as tempestades se acalmam, diz o versículo 41 o seguinte: eles sentiram um grande temor e perguntaram uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ai, Jesus maravilhoso. Quem é esse? Em primeiro lugar, eles sentiram grande temor. Naquele momento onde o milagre acontece diante dos olhos dele. Pense você, Jesus manda tudo acalmar. E na hora tudo acalma, eles olham aquilo, ficam vislumbrados e gera um temor muito grande no coração dele. E esse temor tem a ver com reverência. Esse temor tem a ver com medo em obediência, medo e amor ao mesmo tempo, é tudo misturado, mas faz com que os seus discípulos se prostrem em reverência àquele Criador dos céus e da terra. Meu irmão, toda essa experiência deles, que eles tiveram ali na parábola do semeador, da candeia, das sementes, faz com que agora eles vivam uma experiência de fé, que levem eles não só para um nível de conhecimento, mas para um nível de paixão, de amor, de contemplação. Como eu disse, é conhecimento sim, e nós precisamos ser sólidos na palavra, mas também é paixão por Jesus, paixão por quem Ele é. É conhecimento sim, onde nós mergulhamos na palavra e tudo aquilo que está em redor da palavra para aprendermos mais, mas também é reverência, é temor, é amor, que queima o nosso coração, que nos faz mergulhar ainda mais na sua presença. É reverência, é temor, é conhecimento do reino e de tudo que tem a ver com o reino, mas também, querido, é paixão por Ele. É experiência de fé, de certeza de quem Ele é. E aí vem essa pergunta para eles: quem é este? E aí eu amo isso. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse Jesus na sua vida? Esse que está no barco é Jesus mesmo, você o reconhece como Jesus. Ele é a paixão, Ele é o amor da sua vida, é a quem você dedica temor e amor. Quem é esse? Ele é o nosso Salvador. Quem é esse? Ele é o Criador do universo.
Quem é esse? Quem é esse? Ele criou todas as coisas. Ele é a semente da mulher para esmagar a cabeça de Satanás. Quem é esse que está no seu barco? Se é Jesus, querido, Ele é poderoso. Se é Jesus, Ele é tremendo. Se é Jesus, Ele tem todo o poder. Se é Jesus, Ele é rei, Ele é Senhor, Ele é a videira. Se é Jesus, Ele vai voltar. Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Nós precisamos olhar e contemplá-lo. Nós precisamos contemplar a sua beleza. Nós precisamos contemplar quem Ele é, a ponto de nos levar para esse nível de intimidade com Ele. Quem é esse? Disseram os discípulos. Quem é esse? É uma contemplação diante da ação de Deus. Quem é Jesus para mim? Jesus está no meu barco. Jesus está no seu barco. E aí, as tempestades da vida vieram, não para destruir aqueles homens, mas foi para que os olhos da sua alma fossem abertos. Quem é esse? Quem é esse? Como pode? Como pode? Contemplação. A tempestade vem sobre as nossas vidas para que nós possamos ter uma experiência profunda e íntima com Deus. A tempestade te leva do ponto A da sua vida para o ponto B. A tempestade te leva a outro nível depois que elas passam. Porque vem aprendizado, vem intimidade, vem conhecimento de Deus na prática da sua vida. As tempestades nos ensinam e ensinaram aqueles discípulos. A tempestade vem também para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. Fique de pé em nome de Jesus. Quero convidar o Ministério de Louvor. Enquanto eles vêm, olha aqui. Vou esperar vocês virem, vocês ficarem de pé e eu concluo dizendo o seguinte. Meu irmão, Deus não está alheio à nossa dor. Deus não está alheio à nossa dor. Deus não está alheio às tempestades da nossa vida. Você acha que sim? Não. Deus não está. Ele é tão humano que pode se compadecer de nós. E ao mesmo tempo Ele é tão Deus, tão poderoso que Ele pode nos curar. Ele é tão humano que Ele, assim como você, Ele se perturbou no espírito. Você já perturbou o seu espírito? Seu espírito já foi perturbado? Jesus também. Agora a minha alma está perturbada. E que eu direi? Pai, salva-me dessa hora. João 12, 27. Você já teve ansiedade como se fosse morrer? Ele também teve. Diz a palavra em Mateus 26, 38. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fiquem aqui comigo, velem comigo. Ei, você já ficou sobrecarregado de tristeza? Jesus também. João 11:35 diz: Jesus chorou. Você já orou gritando bem alto com lágrimas? Jesus também. Hebreus 5:7, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto o temia. Como vencer as tempestades da vida dentro e fora? Versículo 39 que nós lemos diz o seguinte: cala-te e aquieta-te. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isaías 46:10. Vamos orar. O Ministério de Louvor vai ministrar essa canção. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor,
seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Cante com força essa parte. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Oh, mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Sim, Ele pode. Oh Deus, seus inimigos cairão. Declare com fé. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda Ele mais forte, querido. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele está sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre a nossa família.
Ele cuida de nós, Ele cuida da nossa vida. Em meio às tempestades, Ele continua sendo Deus, Ele continua cuidando. Quando as coisas não vão do nosso jeito, Ele continua cuidando. Ó Senhor, acalma, Pai, acalma a tempestade nos corações, nas almas nessa noite. Acalma, Senhor, e confirma, Senhor, as Tuas promessas na vida de cada um. Confirma, Senhor, de que o Senhor, a Sua presença é real sobre a vida deles. Confirma, Senhor, a Tua paz que excede todo entendimento sobre a sua vida. E como nós cantamos, o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso para fazer além, muito além, e que nós possamos deixar de lado os nossos questionamentos. Não olhemos para as circunstâncias, mas olhemos para o Deus que sabe todas as coisas. Que o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, esteja enchendo os nossos corações. Que caia, Pai, que caia o temor de Deus sobre a igreja, que caia o temor de Deus sobre nós. Esse temor que contempla o Senhor, que olha o Senhor não com os olhos naturais, mas que olha o Senhor com olhos de contemplação, de adoração, de rendição. Ó Pai, em nome de Jesus, que seja assim, ó Deus, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas, porque a tempestade ela vem, mas ela vai. A tempestade ela vem, mas ela passa. Mas o Senhor não, o Senhor permanece antes, durante e depois da tempestade. Vem e passa, mas o Senhor permanece. O Senhor permanece sobre as nossas vidas, e nós cremos e agradecemos ao Senhor por isso. Aplauda ao Senhor mais uma vez, querido, glorificando a Ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, nós oramos, Pai, agradecendo ao Senhor por essa noite. Aquieta, Senhor, os nossos corações. Cala, Senhor, a nossa alma. Sossega a nossa alma. Em nome de Jesus. Que a paz do Senhor, o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um, ó Deus, nessa noite, durante essa semana, sobre cada lar aqui representado, em nome de Jesus. E que todos tenhamos uma semana cheia da Tua presença, em nome de Jesus.